Bom dia, meus queridos alunos. Vamos iniciar a nossa disciplina de topografia. Eu sou a professora Laís Ferreira de Araújo e o assunto de hoje vai ser classificação, sistemas de coordenadas e modelos da superfície terrestre, tá? Vamos lá, acompanhe. Como eu disse para vocês na aula passada, a topografia, ela se constitui como sendo a base para diversos trabalhos de engenharia e também está em outras ciências, como eu falei para vocês. E o que é que a topografia está na parte de trabalho de engenharia? Projetos e execução de estradas, grandes obras de engenharia como pontes, viadutos, túneis, portos e etc. Tudo utiliza a topografia. Eu não sei se vocês já viram nas construções de estradas, ficam as pessoas olhando assim num equipamento com tripé. Isso ali é um teodolito, uma estação total, que eles utilizam para fazer as medidas, os desníveis, né? E também muito utilizado para alocação de obras, o trabalho de terraplanagem, como eu falei para vocês, corte e aterro, para deixar o nível bem realmente plano do terreno, monitoramento de estruturas, o planejamento urbano também, a irrigação e drenagem, que já vai mais para a nossa área, para fazer as curvas de níveis, os reflorestamentos, etc, tá? E a topografia rural, vamos falar mais um pouco dentro do nosso curso, a gente pode utilizar a topografia para o georreferenciamento de imóveis rurais registrados junto ao INCRA. Então, a gente faz as medidas e faz o referenciamento do nosso imóvel, o levantamento planialtimétrico para o projeto de drenagem e irrigação. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Planialtimétrico, planimétrico quer dizer a parte horizontal, as medidas horizontais, e altimétrico são as medidas verticais, que são as medidas de declividade, por exemplo, tá? A medida de planimétrico são aquelas medidas de treina que a gente mede. Ah, o terreno tem, sei lá, 50 metros por 70. Então, é uma medida planimétrica. A altimétrica é mais envolvido com relevo do terreno, declivoso ou não, tá? Implantação de marcos de apoio já referenciados com GPS de precisão, utiliza GPS também. Levantamento para uso capião, desmembramento, remembramento de imóveis rurais e o levantamento cadastral completo para projetos rodoviários. Enquanto a classificação, a topografia é dividida em duas classificações, a topometria e a topologia. A gente vê mais ou menos mais a topometria, em que essa topometria ela estuda os processos clássicos de medição de distância, ângulos e desníveis, cujo objetivo é a determinação de posições relativas de pontos. A gente pega os pontos, mede esses pontos, né, para realmente gerar algum mapa. Os pontos topográficos são aqueles que conformam o terreno, a área de estudo sobre a qual será desenvolvido algum projeto. E pode ser dividido em planimetria e altimetria, como eu falei para vocês, né? As medidas horizontais e as medidas verticais. Então, a topometria é mais estudada por nós, do curso de técnico agropecuária. A topologia, ela tem por objetivo o estudo das formas exteriores do terreno e das leis que regem o seu modelado. É mais aquela parte do relevo mesmo, tá? Que é mais a parte de geografia. Então, a topografia está dividida em topometria, que estuda a planimetria e a altimetria, e a topologia, que estuda mais a parte das formas exteriores do terreno, do relevo. Vamos estudar então a parte de sistemas de coordenadas. Vocês lembram da aula passada que eu mostrei o mapa para vocês lá no Google Earth? Mostrei o globo terrestre, mostrei as coordenadas, se é norte, sul, leste, oeste. Então, como é que a gente acha essas coordenadas no mapa? Para determinar as coordenadas relativas para diversos pontos do levantamento topográfico, a gente pode usar basicamente dois tipos de sistemas. O sistema de coordenadas cartesianas, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês, e o sistema de coordenadas esféricas, tá? O sistema de coordenadas cartesiano, ele é um sistema de coordenadas retangulares ou cartesianas, que é representado em um espaço bidimensional, como diz o nome, dimensão, duas dimensões, bi, né? Duas dimensões, é o modelo bidimensional. Então, o que a gente vê aqui? Aqui tem um sistema de coordenadas x e y, a abscissa e a ordenada. Então, um sistema de eixos ortogonais no plano, constituído por essas retas orientadas, que é o x e o y, que são perpendiculares entre si. E a origem desse sistema é o cruzamento dos eixos x e y.
Então, geralmente, tem só esses dois pontos, x e y, para ser o sistema de coordenadas cartesianas. Aí, como é que a gente vê um ponto? Como é que a gente representa os pontos no sistema de coordenada cartesiana? Por exemplo, aqui, tem a abscissa, né? Que é a coordenada x, e a coordenada y, que isso aqui a gente vê em matemática. Aí tem aqui o ponto A. Quer dizer que o ponto A, ele está no 10, que é o x, e no 10, que é o y. Então, a gente pode fazer a anotação dos pontos nesse sistema. P é igual a x, y, tá ok? Deixa eu ver se eu consigo, então, aqui, ó. Esse ponto A, aqui, qual seria a anotação dele? Então, P, que é o ponto A, né? O ponto A, ele tá o x no 10, então seria 10. E aqui no y também 10. Então, ponto A seria 10, 10, tá? E já o ponto B, como é que a gente consegue ver aqui? Vou pegar outra cor. O ponto B. O ponto B, não sei se vocês conseguem visualizar, o ponto B, ele está aqui no 15, ó, que está entre 10 e o 20, o x. Sempre começa pelo x, ó, x, y, tá? E o y está aqui no 25, que fica entre 20 e o 30. Então, 15, 25. Então, esse aqui, sistema de coordenadas cartesiano, ponto A, 10, 10, ponto B, 15, 25. É mais ou menos assim que a gente faz a anotação dos pontos nesse sistema, tá? O sistema de coordenadas cartesiano, ele também tem a parte tridimensional, como se fosse o 3D, né? Ali era bidimensional, que só tinha um x e y. Só que aqui, nesse sistema, tem o z, e por isso que é tridimensional. É caracterizado por um conjunto de três retas, o x, o y e o z, denominados dos eixos coordenados mutuamente perpendiculares, as quais se interceptam em um único ponto denominado de origem, que é essa aqui, a origem, começa aqui, tá? Então, a anotação dos pontos nesse sistema, a gente utiliza primeiro o ponto y, o ponto z e o ponto x, tá? Então, esse ponto aqui, por exemplo, se tivesse, sei lá, 30, né? Ele daria esses pontos aqui, 20, tá bom? E aí, a gente colocaria 30, 20, 10, porque são 3 pontos ao invés de 2. Então, pessoal, o sistema de coordenadas cartesianos, ele pode ser bidimensional, com x, y, e ele pode ser tridimensional, com x, y, z. Já o sistema de coordenadas esféricas, ele é um sistema de referenciamento que permite a localização de um ponto qualquer em um espaço de formato esférico. O esférico é como se fosse esfera, né? Um círculo, uma bola, sei lá, através de um conjunto de 3 valores chamados coordenadas esféricas. As coordenadas esféricas, elas estão relacionadas mais com as coordenadas de longitude e latitude usadas na navegação. Então, vamos entender um pouquinho aqui. As coordenadas esféricas de um ponto R são dadas por R, minúsculo, alfa e beta. Então, tá aqui o pontinho, o ponto R aqui, né? E aqui são os pontos Rzinho, alfa e beta, que é como se fosse o x, y, z, tá? Porque também são essas 3 dimensões. Só que eles estão dando, são os ângulos. Antes a gente vê, são as medidas bem aqui, né? As medidas quando são as coordenadas cartesianas. Mas não. O sistema de coordenadas esféricas, eles dão os ângulos formados por essas retas, né? Então, aqui, por exemplo, o alfa, que ele deu aqui um ângulo, aqui já é o beta, né? E aí, e aqui é a reta R, tá? A reta R. Deixa eu dar uma apagada aqui, ficou bagunçado. Então, aqui, ó. Nesse ponto R, bem aqui, o valor de R, dessa reta, aí tem o valor de alfa, que é um ângulo formado, e tem o valor de beta, que é esse outro ângulo formado aqui, tá bom? As superfícies de referências. Quais são as superfícies de referência? Tem os modelos esféricos, elipsoidal, geoidal ou modelo plano.
tá? Então, você tem aqui a Terra, e na Terra, vocês sabem que a superfície terrestre é imperfeita. Aí tem a representação e a mensuração, pode ter modelos simples, regulares, o que mais se aproxima da realidade, né? Aí eu vou falar de cada um para vocês, que o modelo pode ser o modelo esférico, elipsoidal, geoidal ou plano, em relação a a Terra, né? Muitos dizem que a Terra é plana, né? Mas a gente sabe que não é, tá, pessoal? O modelo esférico, gente, é aquele bastante simples em que a Terra é representada como se fosse uma esfera. É aquele que a gente vê nas livrarias, nas papelarias, aquele globo terrestre que a gente gira com o dedo e pum, coloca o dedo como se fosse viajar para algum canto, né? Vou viajar para cá, pá, eu boto o dedo. Mas a gente sabe que esse produto, o produto dessa representação, que é a esfera da superfície terrestre, é o mais distante da realidade. Então, a Terra não é uma esfera. Ela não é uma esfera. Um exemplo desse tipo de representação são os globos encontrados em livrarias e papelarias, como eu disse para vocês. Ou seja, o terreno representado segundo este modelo, ele apresenta-se bastante deformado no que diz respeito à forma de suas feições e à posição relativa das mesmas. Aí temos a latitude e a longitude, que são os sistemas de linhas usados para indicar a localização de qualquer lugar na Terra. Latitude e longitude diz onde você está na Terra, qualquer lugar. Então, as linhas que indicam a latitude, essas linhas aqui que indicam a latitude, elas são as horizontais, 60 graus, 30 graus, 0 graus, menos 30. Por que é menos 30, menos 60? Porque está ao sul, aqui, né? Está embaixo, ao sul, e aqui ao norte, tá bom? Ela se estende na direção leste-oeste da superfície terrestre, porque aqui é norte, vou colocar bem aqui, escrever, peraí. Aqui é norte, sul, leste, oeste, tá? Então, as latitudes, elas se estendem nas direções leste, oeste, leste, oeste. Aí, aqui, vamos dizer que é menos 60 graus, 60 graus ao norte, por isso que é positivo. Menos 60, 60 graus, menos 60, quer dizer que é ao sul, tá? As linhas que indicam a longitude, elas são as linhas verticais. Essas linhas verticais. Ou seja, se estendem na direção norte e sul. Como eu disse para vocês aqui, tem norte, sul, leste, oeste. Então, tá aqui menos 45 graus, né? Porque já tá do lado oeste. Aí, 45 graus positivo, porque está no lado leste. Tá bom? Então, é isso. Então, essas linhas aqui, tem essas linhas que são a longitude, e tem as linhas aqui, como se fosse um globo. Que é o globo, a esfera, né? Essas linhas que eu tô fazendo agora são as latitudes. E essas aqui, que eu vou fazer de azul, são as longitudes, que vem de cima para baixo, verticais. Entenderam? O modelo elipsoidal, ela é a figura geométrica gerada pela rotação de uma semi-elipse, que é uma geratriz, em torno de um de seus eixos, que é o eixo da revolução. Então, a geodésia adota como modelo elipsóide de revolução ou biaxial. Como é que se diz aqui? É como se fosse um oval, né? É como se a Terra fosse oval, vamos supor, meio oval. Em que o A é o semi-eixo maior da elipse, esse A aqui. O semi-eixo menor da elipse é o B. E o F é o fator de achatamento, por essa fórmula, que é A menos B dividido por A. Isso aqui é outro modelo que eles acham que é da Terra, que também não é tão perfeito como o modelo realmente que é da Terra. O modelo geoidal, ele é o que mais se aproxima da forma da Terra, tá? O geoidal, que é esse aqui, como se fosse meio imperfeito, né? Meio, sei lá, mastigado. É definido teoricamente como sendo o nível médio dos mares em repouso prolongado através dos continentes. Não é uma superfície regular e é de difícil tratamento matemático, tá? O geóide é uma superfície equipotencial do campo da gravidade ou a superfície de nível, utilizado como referência para as altitudes ortométricas, que é a distância contada sobre a vertical do geóide até a superfície física no ponto considerado.
Aí, quando eu falo equipotencial, o que é isso? É uma superfície cujos pontos têm todos o mesmo potencial. Uma carga elétrica, por exemplo, abandonada em um campo elétrico, nunca é deslocada ao longo de uma superfície equipotencial. Então, numa superfície equipotencial, é onde os pontos têm o mesmo potencial, tá bom? Aí, aqui, ó, só para mostrar para vocês, que eu falei do modelo geodal, é o que mais se aproxima da superfície realmente da Terra, tá? Aí, aqui, a superfície topográfica, o vermelhozinho é a superfície elipsoidal, que parece um oval, e a azul é a superfície geoidal, que são os modelos terrestres, que, como eu disse para vocês, a forma mais verdadeira é o geóide, tá bom? Por fim, temos o modelo plano, que é o que considera a porção da Terra em estudo como sendo plana. É a simplificação utilizada pela topografia, que essa aproximação ela é válida dentro de certos limites e facilita bastante os cálculos topográficos. É mais realmente para facilitar os nossos cálculos. Face aos erros decorrentes dessas simplificações, este plano ele tem suas dimensões limitadas. Por exemplo, tem se adotado como limite para este plano na prática a dimensão de 20 a 30 km. Então, tem um erro muito grande em comparação com a superfície terrestre. Tá bom? A NBR 13133, que é da execução de levantamento topográfico, ela admite um plano com até aproximadamente 80 km. E aí, 80 km de erro. Então, aqui é a situação 3D de espaço substituída por uma 2D projeção. Então, aqui é um plano de 2D, a projeção como se fosse o relevo. Aqui, do ponto A, do ponto B. Que aqui são as cotas, os níveis e esse aqui é o plano, modelo de plano da Terra, que a gente sabe que não é verdadeiro. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer coisa, estou nos grupos de WhatsApp, no Classroom, e aprendemos um pouco sobre a classificação e o sistema de coordenadas dessa parte aqui de topografia. Bons estudos a todos. Tchau!